Olá para você que acompanha as redes sociais do Instituto Global. Estamos começando mais uma edição do podcast Casos e Cases, onde nós trazemos aqui, né, toda semana, toda vez que a gente conversa com alguém, histórias interessantes daquelas empresas que apostam em práticas sustentáveis, em práticas ESG, e com isso, claro, tem retorno, tem resultado, ganham mais fidelização dos seus clientes e, claro, divulgam e disseminam as práticas sustentáveis, as práticas ESG. E hoje nós temos a honra de receber aqui nos nossos estúdios o Luiz Viga, ele é gerente geral da Fortescue, que é a quarta maior mineradora de ferro do mundo, essa empresa australiana que tem uma presença mundial extremamente importante, e ele também é presidente da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde, a ABIV. Nós vamos falar sobre hidrogênio verde, vamos entender sobre hidrogênio verde e do quanto ela pode transformar o mundo nos próximos anos. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, seja muito bem-vindo também ao Instituto Global. Muito obrigado, William, muito obrigado a quem está assistindo a gente. Um prazer enorme estar aqui no Instituto Global para conversar com vocês e trocar um pouquinho de experiência agora. Tá bom. Luiz, eu preciso começar com a pergunta básica, a premissa: o que é hidrogênio verde para o nosso público que não está ambientado com o tema, né, para que a gente possa introduzir a nossa conversa? Perfeito, William. Bom, é um tema novo, então é sempre bom estar aprendendo e relembrando para quem está novo nesse mercado, mas o hidrogênio verde é basicamente isso daqui, a gente está segurando um copo d'água, e energia elétrica, né? Então você passa a energia elétrica pela água e você separa o H do O. O H é o nosso famoso hidrogênio. E o oxigênio você usa para alguns fins ou deixa na atmosfera, mas o H é o importante daqui. Por que ele é mencionado hidrogênio verde? É porque ele utilizou água limpa e energia renovável. Então ele não emite carbono, diferente do hidrogênio que você já escutou, hidrogênio cinza. Sim. Ou hidrogênio fóssil, que é o hidrogênio que vem do gás natural. Então ele já vem com o CH4, né, do metano. Então, na hora que você vai tirar aquele hidrogênio, a sobra vira CO2, né? Que aí é o problema do efeito estufa, né? De todos os problemas do Green Gas Houses, que é o problema hoje que a gente enfrenta como humanidade, né? Então, todos os problemas climáticos e tudo, muitos são associados a essa emissão aí de CO2. O que a gente está tentando com o hidrogênio verde, efeito de água, é justamente diminuir as emissões. Tudo a ver com o ESG aqui de vocês. E quando a gente fala de hidrogênio verde, ainda vem muito no nosso, não sei nem se imaginário popular, mas é o carro movido a água, né? E por muito tempo ficou o hidrogênio sendo relacionado apenas a isso e não havia uma evolução. Eu sei que a ciência nunca parou de buscar inovações no setor, mas para as pessoas, para o cotidiano, para o senso comum, não saiu desse único potencial do hidrogênio verde. E a gente está falando aqui de um potencial de literalmente transformar o mundo nos próximos anos, né? É exatamente isso que a gente está falando aqui, né? Exatamente isso, né? O hidrogênio verde pode transformar, e o hidrogênio verde você pode fazer várias coisas, inclusive o que você falou para o carro, mas hoje não é o mais imediato ou o mais nobre uso do hidrogênio. Você pode usar o hidrogênio para produzir novamente eletricidade, né? Você fala, mas para que eu vou produzir eletricidade? Eu perdi no processo energia. Olha, aqui a gente tem bastante sol e bastante vento, mas imagina na Polônia, menos 30 graus, não tem sol lá. Imagina na Finlândia, tem pouco sol lá. Então, mesmo na transformação, pode se tornar viável para transformar a energia elétrica. E outra seria o próprio uso químico dele, né? Você pode utilizar o hidrogênio para fazer o fertilizante nitrogenado, que é o fertilizante lá de amônia, o NH3. Você junta o nitrogênio que está no ar, né, com o hidrogênio que você produziu, você forma o NH3 amônia, que é a base para os fertilizantes nitrogenados, que a gente importa, por exemplo, no Brasil, mais de 90%, somos os maiores importadores mundial. Então a gente poderia fazer um hidrogênio, um fertilizante aqui no Brasil que a gente não faz hoje, gerando empregos. A gente pode fazer transportes pesados também, utilizar nos transportes pesados, a gente pode utilizar para fazer no aço verde, quer dizer, um aço com menos pegada de carbono, tudo. O leque de opções do hidrogênio é muito grande. Pode fazer o combustível de aviação verde, né, o SAF, o Sustainable Aviation Fuel. Você pode fazer o e-metanol para navegação, para transporte de navegação. Então, tem inúmeros usos, né? E ele tem sido visto aí como o descarbonizador do mundo,
porque você tem agora uma maneira de levar energia renovável para tudo que é canto. Seja lá para a Sibéria, onde não tem sol, a gente vai lá, leva, estoca isso em hidrogênio e transforma ele. Ou pode fazer o fertilizante aqui no Brasil, o aço no Brasil, pode fazer uma série de coisas. Então ele é um grande descarbonizador, vamos dizer assim. Agora eu vou fazer a pergunta para a gente unir, né, as suas expertises. Como que a Fortescue entrou nesse processo do hidrogênio verde? A gente está falando de mineração, que é uma das que recebe mais críticas em relação ao impacto ambiental que gera, é um fato, mas também é um setor que tem buscado soluções para neutralizar as suas emissões e contribuir também com esse processo que é irreversível de toda a sociedade estar buscando melhorar os seus processos para reduzir a emissão de CO2. Como é que a Fortescue entra nessa jogada do hidrogênio verde? Como ela planeja atuar nesse segmento nos próximos anos? Perfeito. A gente tem um chairman, um fundador da empresa e hoje o maior acionista da empresa, que é um apaixonado pelo tema ESG e verde. E mesmo assim, com a idade já, né, já bem experiente, ele resolveu fazer aí um doutorado, né, em oceanos, esse tipo de coisa, e se apaixonou mais ainda pela questão de descarbonizar. Sempre foi uma vontade dele. E mais ou menos aí uns 6, 7 anos atrás, ele se deparou com o hidrogênio verde, quando ninguém no mundo falava, e viu que isso poderia ser uma solução tanto de descarbonização das operações de uma mineração, como também economicamente fazer muito sentido. O que você falou antes, a gente estava falando em off aqui, não é só uma questão, é uma questão verde muito forte, nossa, mas se não te fizer sentido economicamente a longo prazo, ela não se sustenta. Exato. Não há dinheiro no mundo que sustente isso. Então o hidrogênio verde se sustenta. Hoje ele é mais caro do que o hidrogênio fóssil cinza, mas todos os estudos do mundo mostram que ele vai cair o preço com a escala, a produtividade, e se tornar um produto que não emite o CO2, né, a preço igual a hoje a alternativa fóssil. Então a Fortescue viu isso para descarbonizar suas operações, está botando 6,2 bilhões de dólares para descarbonizar o escopo 1 e escopo 2 da sua da mineradora. Vai ser a primeira mineradora nessa escala no mundo a atingir free de 1 e 2 até 2030. Caramba. E fazer um negócio totalmente novo, que o mundo ainda tá na infância, que é o hidrogênio verde também. Então, a Fortescue foi mais de 100 países, o Andrew e tudo, para procurar os melhores países para fazer esse hidrogênio verde. E o Brasil é hoje o top priority dentro da companhia para a gente fazer esse projeto. Né? Então, a gente está em estudos de engenharia nesse momento, fazendo uma série de coisas para ter a viabilidade do projeto e tendo a viabilidade, né, tendo os compradores lá do outro lado também, que é super importante, você conseguir deslanchar nisso daí. A companhia hoje já tem um braço de investimento em pesquisa aqui no Brasil. No Brasil, não. A gente tem centros no mundo, né? O Brasil deve vir em algum momento, mas hoje não está ainda no plano. Mas a gente tem, por exemplo, a Williams Advanced Engineering, que é a da Williams Fórmula 1. Sim. Né? Então, a gente tem um grupo de engenheiros que estuda eletrificação. Então, essa eletrificação, tanto dos nossos próprios equipamentos como tecnologia. Então, a Fortescue vai ser produtora dos minérios, então o minério é necessário para a transição. Né? Quando você pensa, qual uma mineradora, qual o elo disso daí? Né? Né? Eu acho que é uma boa pergunta para todo mundo. Então, você tem uma mineradora que vai produzir o minério, inclusive da transição. Você tem um braço que é a tecnologia que a gente está fazendo. A gente já tem um navio movido a amônia, foi para a COP. A gente tem um trem elétrico, tem caminhão fora de estrada já funcionando com trem elétrico. Então você vai ter uma companhia que está vendo a aplicação realmente, está colocando dinheiro na aplicação com casos concretos já em teste. Aliás, o navio foi de Singapura para a COP. Para a COP, né? Para Dubai. Então já mais prova que funciona. Exato. Não é uma coisa de louco e não tem prova maior. Então você tem agora a tecnologia que a Fortescue está investindo, a Williams, como eu te falei, e várias outras empresas que a Fortescue comprou, e você tem a produção do hidrogênio, né? A produção do hidrogênio verde, né? No qual mesmo eu estou fornecendo a tecnologia, inclusive os eletrolisadores, é uma opção da gente vender os eletrolisadores até próprio dentro das empresas. E depois, quando você produz o hidrogênio, você manda de volta para mineração, para descarbonizar a mineração.
E o ciclo Entendi. fechado, agora que se formou, é claro que a missão da Fortescue não é só descarbonizar a nossa operação aqui, a gente quer descarbonizar muito mais. Uhum. Mas já No processo começa, ela vai ela automática, né? exatamente vai automática, ela vai crescendo em Sim. escala, ela vai fornecendo equipamento, tecnologia para outros players que precisam se descarbonizar, ela vai fornecendo o hidrogênio para outras indústrias que precisam se descarbonizar, e ela vai fornecendo o minério que as indústrias precisam. Então ele fecha o ciclo. E ainda a gente tem um outro braço também, que é a Fortescue Capital, que é um fundo para reunir os investimentos aí dos investidores para investir no verde, Uhum. investir em soluções Que é sustentáveis. um fundo para investimento Verde que pode ser verde. tanto na Fortescue ou em qualquer outro investimento que a gente Uhum. acabou de lançar. Está na sua infância ainda. Muito legal. É, quando a gente fala de uma tecnologia nova, a gente também fala de um preço elevado que muitas vezes atrasa em muitos anos o fator de mercado mesmo, dele entrar de vez no mercado. Como a gente está vendo agora, os carros elétricos demorando, há muitos anos se faz carro elétrico, mas nunca se conseguiu que de fato ele emplacasse que tinha um problema da bateria, então estamos resolvendo da bateria, os carros estão emplacando. Nessa fase é preciso alguém pagar essa conta, pagar mais caro, né? A gente está nessa fase hoje do hidrogênio verde, tem gente pagando mais caro, apostando que em algum momento a gente precisa fazer esse movimento para que em algum momento ela seja de fato viável. Sim. Você mencionou antes de entrar no hidrogênio verde, né? Os carros elétricos estavam 600 mil, 700 mil Isso. há 2, 3 anos atrás. Acabou de lançar aí o O BID, BYD a 80 mil reais, 80 né? mil reais. 80 mil, 90 mil, não é É, isso? acho 90 e tem um desconto depois de Exatamente. lançamento. E Que você vai ter o IPVA, você vai ter uma série de coisas que o governo também dá vantagem por você ter isso aí. Então, quer dizer, você vê que a tecnologia ela vai se aprimorando, vai se encontrando soluções, vai se tornando mais barato. A eólica também foi a mesma coisa. Uma eólica 20 anos atrás custava R$ 900 o megawatt-hora, hoje custa 150 e é a energia mais barata no Brasil. Quer dizer, são 6 vezes a mais. Né? O hidrogênio não é diferente, o hidrogênio está começando. O hidrogênio tem dois componentes basicamente no custo. Um é energia renovável, o outro é o eletrolisador. Uhum. Lá no passado, há 20 anos atrás, os dois eram caríssimos. Então não fazia sentido econômico você fazer. O que aconteceu nesses últimos 20 anos? Os R$ 900 agora são 150. Então você já caiu o preço daqui. E aqui é 70% do custo. Uhum. Esse daqui você faz praticamente no quintal de casa de grandes empresas, é uma produção muito pequena ainda para o que o mundo precisa. Você está começando agora a ter escala. E aí, com escala, você vê estudo, melhor produtividade, melhores materiais e tudo, e aí você cai o preço e ele se torna parecido com o hidrogênio cinza, Uhum. né? A boa notícia é que hoje no Brasil a gente vê mais ou menos entre 2,5 a 3 vezes o hidrogênio verde mais caro que o cinza a preços mundiais, porque o hidrogênio cinza no Brasil é diferente o É. preço, a gente tem um preço de gás natural muito caro, mas a gente fez isso com a eólica solar 600%, 700, 800, 1000%, 10 vezes mais caro. Isso também Então o caminho é muito menor. não abre uma janela de oportunidade o fato da gente já pagar muito mais caro pelo hidrogênio cinza do Abre que o sim, resto do mundo? Porque então para a gente é mais fácil a gente partir pro hidrogênio verde, que a gente já paga muito mais caro do que. abre uma janela de oportunidade sim, mas a produção o hidrogênio muitas vezes também é feito numa planta que já tem aquele produto como um produto, um byproduct, Uhum. né, que está aproveitando do Sim, processo. E aí o entendi, custo passa a ser marginal. entendi. Mas se você for vender o hidrogênio no mercado, vender como gás natural, ele vai sair Uhum. muito mais caro, né? Então você tem alguns casos aí de empresas passando momentos difíceis, complicados, porque ela precisa do hidrogênio É, e é muito mais caro. Agora, a gente está no mercado globalizado também, né? O preço eu tenho a opção qualquer um de comprar aqui ou comprar da China. Então tem que ser competitivo. Mesmo que você faça aqui, o cara ele não compra aqui do Brasil, né? Acaba, vou importar, vou fazer sim, alguma outra coisa. Então tem várias soluções. A nossa visão de hidrogênio verde, o que a gente quer e o que a gente entende, mostram todos os estudos internacionais, é que ele vai chegar no preço de paridade, tá? Mas chegar nesse preço de paridade, você precisa dos primeiros projetos e é. da escala. E é uma corrida contra o tempo também. Porque se você não fizer começar a indústria aqui, alguém vai começar em outro lugar do mundo. Exato. Quando você começa em outro lugar do mundo, você começa a criar uma indústria, você começa a criar fornecedores, você começa a criar competências e produtividade. A Significa indústria, que o preço diminui. a indústria está validada? Vamos supor que a gente tenha hoje
o valor necessário para a construção de uma. Hoje, essa planta ela é validada? A gente já tem. Vou construir uma planta com X capacidade de produção. Esse produto já é validado? Sim, o produto é validado, né? Então você já tem certificação de hidrogênio verde. A Europa, por exemplo, saiu na frente dizendo que ela entende como sendo hidrogênio Sim. verde. Os equipamentos, é uma planta do hidrogênio hoje, muitos estão optando por fazer amônia. A amônia é conhecido, o processo conhecido. A eletrólise também é algo que a gente fez lá no colégio, quando era garoto, separou no catodo e anodo o hidrogênio e oxigênio. Só que agora a gente vai fazer numa escala muito maior. Então já é muito conhecido. Tá? Então o que vai acontecer? Essa escala ela existe? Nessa escala de gigawatts está começando agora. Uhum. Está começando agora. E aí vem todos os desafios, assim, os primeiros entrantes. Alguém paga mais caro no início. Vai ter que pagar essa conta? Vai ter que pagar mais caro no início, porque o primeiro entrante, quando você pegou a eólica 20 anos atrás, não é que ela rodou 100%, né? Quando você pega, eu vi até algumas matérias aí, quando você pega um carro novo e lança no mercado, ele não tem todas as peças, às vezes. Por quê? Você precisa ter um tempo de estoque, Sim, de viabilidade, né? A gente pode ser romântico e dizer, não, tudo funciona no primeiro dia. Não, você vai ter desafios de operação. Talvez o eletrolisador não performe lá 100%, performe 98%. Isso é coisa que os primeiros projetos vão absorver. Só sabendo para fazer. Exatamente. As coisas, você prevê uma série de coisas quando você faz isso. Esses projetos são todos certificados por organismos internacionais, bancos e tudo, mas tudo tem na vida, você tem os inesperados. O que a gente faz é tentar se programar e mitigar ao máximo os inesperados. Por isso que você gasta nesses projetos aí quase na casa de dezenas de milhões de dólares só para fazer o estudo, para você ter certeza que você está se cobrindo da melhor coisa. Agora, vai ter essas incertezas, vão ter seus riscos, como tudo novo que você vai fazer na vida. Independente se é hidrogênio, se é uma carrocinha de pipoca. Se eu vou fazer uma carrocinha de pipoca amanhã, eu vou aprender muita coisa. Então, é uma questão do primeiro. Agora, a coisa interessante é que em lugares como o Brasil se vê dos estudos, olhando o histórico que aconteceu com todas as outras indústrias, é que o Brasil chega a essa paridade. Né? Mas precisa começar. Uhum. Você me perguntou sobre os clientes querem fazer. Eles querem fazer, mas eles estão dispostos a pagar um prêmio X ou Y pelo de ESG, né? Sim. A gente está falando. Mas se o meu custo, se eu tenho uma planta que 90% do meu custo é energia, eu vou dizer, você vai dobrar o teu custo ou triplicar o teu custo, eu não vou fazer. Não vai fazer. Né? Eu vou fazer, de repente, se eu tenho... Eu vou brincar aqui, eu faço uísque, né? E lá no custo da energia, do hidrogênio que eu coloco lá, é 0,5% do meu custo. Se eu botar 3 vezes mais, passou para 1,5. Não me afeta. Não me afeta. Mas também não cria demanda suficiente para você gerar uma nova indústria. Uhum. Então, a gente fez muita coisa certa no passado, né, em relação a incentivar isso. É papel de governos, bancos de desenvolvimento fazerem isso. Né? E o bonito do hidrogênio é que o retorno, o investimento que a sociedade tem que fazer, primeiro é lá para frente, a perder de vista. E segundo, as arrecadações são feitas agora, né? Porque o investidor quem coloca o dinheiro. E o terceiro é que com o dinheiro da arrecadação você paga o incentivo na frente. Sim, com certeza. Então é algo assim realmente transformador para o país, e a gente pode neoindustrializar o país. É o quê? Trazer as empresas de volta para o país. O país perdeu aqui para sua audiência 50% da indústria, o Brasil encolheu 50% da indústria no PIB. Uhum. Agora a gente pode trazer essas indústrias de volta, como eu falei, o fertilizante, pode trazer o aço, pode trazer uma série de coisas que hoje o Brasil não consegue competir Sim. com alguns players globais. Então a gente compete agora no que a gente é melhor. A gente é melhor aqui, né, vocês, o ESG, o Brasil, em renováveis, o Brasil é um case para o mundo, é um caso de case aí para o mundo. Para o mundo todo. A Europa tem partido para uma linha muito de regulamentar, sacramentar e cumpra-se. O Brasil está ali, fala que vai, mas não vai com tanta força e veemência. Como é que você vê essa questão? A gente precisa ampliar algumas regulamentações para forçar a indústria a correr atrás, talvez fazer as pessoas investirem mais, olharem para a inovação. Né? A gente tem uma dificuldade de olhar para a inovação e apostar nela. Né? O Brasil tem não que a gente não inove, a gente inova, mas a gente tem dificuldade de apostar na inovação. Né? Isso atrasa um pouquinho o nosso processo. Você acha que a gente precisa
por um pouquinho mais de celeridade por meio de regulamentações? Certamente. Na verdade, o principal é a gente diminuir esse gap de preço. Uhum, Isso é um investimento, não é um gasto, né? É exato. bem diferente, porque é um investimento é um investimento até diferente, porque eu não vou colocar dinheiro nenhum. Pensando que eu sou o Exatamente. governo, eu não vou colocar. É o Aí outro falando que como vai. governo, é o outro que vai Que colocar coisa investimento. melhor, né? Tem coisa melhor, exatamente. Imagina que eu chego com um deal aqui e te digo, olha, você vai pegar e você não vai botar dinheiro nenhum, você só vai se comprometer comigo, me dar um cashback, mas olha o seguinte, o dinheiro que eu vou te dar agora de arrecadação de impostos, governo, vai pagar e vai exceder em muito aquele valor que você vai colocar. E pode ser dinheiro novo, né? E é o Porque dinheiro novo. fonte nova de arrecadação, indústria Exatamente. nova, é dinheiro novo, né? Exatamente, é dinheiro novo. Bom ponto também. Se você não fizer, o mercado ele Não não se se mexe, né? completa, não se mexe. Porque você não consegue o comprador e o vendedor chegarem num acordo de preço. É impossível. Então, por isso que, como foi feito lá na eólica, na solar, no próprio petróleo, Uhum. né? O petróleo continua sendo feito hoje. Com mais de 100 anos, a gente coloca mais de 100 bilhões de reais por ano no petróleo, Exato. né? Então, pouca gente sabe disso, né? A gente tem incentivos no petróleo ainda nos 100 bilhões de reais. Eu não estou questionando se é bom ou se é ruim. O petróleo, aliás, Mas já é hora de tirar o pé e é, começar a investir em energia renovável, você em pode fontes olhar, renováveis. você pode olhar o seguinte: dentro de uma empresa, dentro do seu orçamento, poxa, eu vou diversificar um pouquinho, né? Eu vou diversificar um pouquinho meus investimentos e colocar um pouquinho aqui nessa indústria nascente, que tem um potencial enorme. E na verdade não é eu nem vou colocar dinheiro, né? É só contábil, porque o dinheiro eu recebo antes Sim, e depois eu mando o incentivo. Então é isso, você precisa fechar o gap de preço, porque hoje o comprador e o vendedor não conseguem encontrar. E aí você não consegue nem se você quisesse fazer esses projetos dessa envergadura de bilhões de dólares, precisam dos bancos. E os bancos te pedem um contrato de longo prazo, é. né, de 20 anos para você poder financiar esses projetos. Isso também não é do hidrogênio, isso é de Do toda sistema, né? do Não tem sistema jeito. financeiro, que é um sistema financeiro que tem que ver o retorno. O próprio, isso em qualquer banco, seja um banco privado como um BNDES da vida, o BNDES tem que cuida do nosso dinheiro Uhum. e ele olha o seguinte, não, vou investir aqui, eu tenho que ter certeza que você vai me pagar, Exatamente. né? Que você não vai falir no meio do caminho. Qual é a certeza que eu tenho? É que você conseguiu vender a um preço que o seu negócio se sustente. E aí sim, eu coloco meu dinheiro lá e eu recupero o meu dinheiro. O BNDES se trata como um indutor de economia, mas ele tem que olhar, ele olha assim também os impactos sociais e tudo, mas olha também o retorno do dinheiro do contribuinte, né? Falando de dinheiro, qual que é o potencial do hidrogênio verde? Não sei se tem esse estudo mundial, mas eu diria do Brasil, quanto a gente consegue abrir de mercado nos próximos anos? A gente tem esse Sim. estudo? Olha, a gente tem um estudo feito por uma grande consultoria de Brasília. Hoje, o hidrogênio verde até 2050, se a gente tiver 4% só de market share, 4% é bem tímido para um Uhum. país que lidera a renovável no mundo, seria um impacto de 7 trilhões de reais no PIB. Caramba. É muita coisa. Isso só olhando a indústria do hidrogênio, eu não estou falando do fertilizante, que a gente poderia fazer, o aço, o combustível, os derivados, é só o hidrogênio. A curto prazo, mas aí, Luiz, você está falando de 2050. Vamos olhar a curto prazo. Uhum. A curto prazo pode gerar 80 bilhões de arrecadação para o governo. E o governo faria, a curto prazo, 10 bilhões de reais de investimento. Significa que o governo está recebendo 70 bi a mais 70 bilhões. até 2030. Então, ajuda na questão fiscal também. Sendo que ele só vai começar a dar esses 10, ele começa a arrecadar em 24, 25, e só vai começar os 10 a dar em 27, 28. De novo, quando eu te disse, né, olha, você não vai colocar nenhum, você me dá um incentivo, mas você vai dizer, mas quanto eu tenho que colocar? Nada. Nada. Porque você vai pegar esse dinheiro e vai usar ele. É claro que a contabilidade, aqui eu quero ser também leigo, a contabilidade federal é mais complexa que isso. Existem despesas Sim. obrigatórias, não obrigatórias, mas assim, a título assim, mais abrangente é isso. Você tem um negócio sensacional na mão, no qual é a nossa maior competência, é a nossa competência aqui das renováveis, né, dessa quantidade de energia que a gente pode fazer aqui para usar na industrialização aqui do Brasil, como também exportar. Outra coisa que me perguntam muito, mas pô, vai exportar, né? É, vamos utilizar aqui. Eu digo, o Brasil não precisa escolher. A gente tem tanta terra e tanta área para fazer eólica, solar, e com as hidrelétricas e outras fontes de energia, que a gente pode fazer tudo. Pode usar na indústria nacional, Uhum. pode exportar.
o Brasil pode vender para o cliente que for. Então, esse talvez seja o nosso potencial, a nossa virada de chave histórica para a gente poder ter uma indústria aí pujante. Quando a gente fala dessa projeção futura, né, e dos impactos positivos, a gente está falando aqui de economia mais especificamente, mas o impacto que a gente busca de descarbonização, de transição energética é intrínseco, né, nessa discussão, né, e o potencial. Qual que é o gargalo que você vê hoje dentro do Brasil? O gargalo, ele é falta quem, a gente já falou disso também, de quem apostar nesse momento, mas tem um gargalo que ele seja poder público conseguiria resolver, a própria iniciativa privada, onde está o maior enrosco para a gente estourar Bom, com o essa... maior enrosco é fechar esse gap financeiro, só Uhum. para ficar claro. Para sair esses projetos do papel, esses mais de 50 memorandos de entendimento, é o enrosco financeiro, é a equação financeira, que, de novo, gosto de repetir, não é novidade do hidrogênio, Sim. todas as indústrias, né, quando você comprou lá o seu videocassete, no primeiro momento quem comprou era mais caro, Sim. passou para o DVD, quem comprou o DVD mais caro, depois o videocassete ficou baratíssimo, o DVD ficou baratíssimo, o Blu-ray era mais caro, depois o Blu-ray ficou mais barato. Em 5 anos jogou tudo fora. Exatamente, exatamente, né? Exatamente. E foi Né? para os streaming. Exatamente, foi para o stream, exatamente. Né? Então, vai abaixando com a tecnologia o preço. Então, o maior gargalo é a gente encontrar essa diferença de preço e dar incentivos para você diminuir essa diferença. Do resto, é claro, a gente pode falar de transmissão de energia, que é um dos gargalos também, mas o Brasil, até nisso, o Brasil é bem posicionado, tá? Eu acho que... Principalmente se a gente olhar para o Nordeste, porque esse é um consumo novo que vai vir no Nordeste. E, na verdade, você vai ajudar o sistema elétrico brasileiro, porque hoje o sistema elétrico brasileiro, você produz muito em todo o Brasil, mas você produz muito no Nordeste também renováveis e você manda para o Sudeste. Isso. O que acontece? Existe um engarrafamento de energia elétrica do Nordeste para o Sudeste. No momento que você cria um novo consumo no Nordeste, esse engarrafamento diminui, porque parte dessa energia agora vai fluir para o Nordeste. Exatamente, você não precisa de tanto investimento aqui. Falando em números, a gente fez esse estudo também, para te dar uma ideia. Hoje, de perdas do sistema, se a gente colocar os hidrogênios, a gente calculou aí também com uma outra consultoria técnica, estava dando que o Brasil pode ter 300 milhões de reais que a gente gasta hoje por causa de perdas ou paradas do sistema, né? Poderiam ser monetizados. São 300 milhões a mais só para você colocar ali o consumo no Nordeste, que a gente poderia estar recolhendo desse negócio. E outra também das hidrelétricas, né? Só hidrelétrica saiu agora que a gente verteu 16 gigawatts em fevereiro, né? Imagina se essa energia tivesse consumo. A gente pegou 16 gigawatts jogou fora, né? Jogou fora, literalmente jogou fora. Se a gente fizer os números aí, o pessoal aí pode fazer em casa, é 16 gigawatts vezes, vamos pegar aí R$150 o megawatt, então são 150 mil reais o gigawatt, vezes 30, que são, vezes 28 de fevereiro, Isso. vezes 24 horas no dia. Esse foi o dinheiro que a gente literalmente... Abriu a porteira. Abriu a porteira, exatamente. Vai embora. Exatamente. É claro também, resolver tudo isso não é tão simples, mas o hidrogênio verde vem para ajudar. E aí, então, a gente fala do sistema elétrico, mas o sistema elétrico é um dos melhores do mundo, é integrado, a gente pode fazer fluir energia de todo o Brasil, o que não acontece até nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é separado, o Texas é separado da Califórnia, que é separado não sei o que, blá, 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 né? Então, a gente tem isso. Então, tem vantagens muito grandes. Então, para te falar a verdade, hoje, para sair esses projetos do papel, esse incentivo, você não precisa tirar nada do bolso, né? Para a gente fechar isso daí e conseguir fechar o gap. Do resto, é a indústria fazer o papel dela, fazer o investimento, gerar empregos e se tornar competitiva aí no mundo. Agora a BIV, eu falei com você nos bastidores, eu vou repetir a brincadeira. A BIV está lá cheia de grandes empresas que brigam bastante do lado de fora pelo mercado, né? Que é bem competitivo, né? De energia. De energia, né? E em outros segmentos que acabam, Vale, por exemplo, e vocês, né? Mas e na associação, há realmente essa união em busca de desenvolver o setor? Existe, não é porque todo mundo virou agora, né, somos irmãos e estão morando debaixo do mesmo teto, não é por isso. Eu explico por quê. O mercado é tão grande para o Brasil explorar tanto internamente como externamente, é um mercado tão novo que não precisa ter competição.
Na verdade, a gente entende para diminuir os custos de É produção. oceano azul para todo mundo, né? Exatamente, oceano azul para todo mundo. A gente pode colaborar juntos, então, encontrar estruturas compartilhadas, como já está acontecendo, eu estou feliz disso estar acontecendo lá no Ceará, Fortescue com a Casa dos Ventos está vendo algumas coisas para tentar diminuir custos do Aham. sistema, né? E são investimentos conjuntos que você vai diminuir o custo para todo mundo. E o mercado é muito grande. A gente está falando de um mercado aí que pode ser 2, 3 vezes o que o Brasil tem instalado hoje. É como se nascesse do meio do oceano 3 Brasis de energia elétrica. Então, não tem o porquê hoje a gente brigar. Pelo contrário, é só colaborar. Então, essa é a motivação. Essas empresas estão colaborando através de grupos de trabalho, think tanks, Uhum. que a gente está fazendo dentro da organização, que está Legal. trazendo muita coisa boa e produzindo conhecimento e material. Sem claro, cada uma protege o seu IP, Ótimo, mas a faz parte. maioria das coisas que a gente conversa lá são questões, olha, como é que a gente vai tornar o hidrogênio verde mais barato? O que que a gente precisa colaborar? Como é que a gente vai trazer algo consistente para o governo federal? Não vamos só pedir, né? Isso foi muito bom da BI. Vamos mostrar o porquê que isso tem retorno para o governo. Né? Vamos fazer um trabalho de casa Uma muito bem feito. contrapartida, né? Exatamente, a contrapartida mostrando que, olha, isso é bom para o Brasil, é bom para a população e é bom para o governo em termos fiscais. Então muito séria a coisa lá. E hoje esse corpo técnico está à disposição do governo. Sim, esses estudos técnicos estão à disposição do governo para eles estudarem. Tem gente que fala assim, brinca de kimono aberto, né? Uhum. Então tá de kimono aberto ali para mostrar todos os estudos para o governo. E aí é o diálogo, né? É mostrar, olha, o governo pode concordar ou não, alguns estudos econômicos, mas a gente fez com um grupo muito forte, muito bom com conhecimento do Brasil. Isso foi muito importante também, quando a gente passou por esse momento, encontrar consultorias que tivessem a experiência do Brasil. O que é a experiência do Brasil? Eu não posso dizer que um impacto aqui de $1 investido aqui ou R$ 1 investido aqui é o mesmo impacto na Noruega ou dos Estados Unidos, né? Então, você tem todos os estudos econômicos para você ver como que você afeta isso no PIB, como que você afeta no emprego. Eu também não posso dizer o seguinte, eu vou produzir tudo aqui no Brasil, né? Eu vou ter coisa importada. Então, você tem todos esses estudos que empresas como essas conseguem fazer bons estudos, que são já referências, não só para governo, mas para bancos, para políticas macroeconômicas. Então, a gente está muito feliz de ter feito esse estudo tão sério e tão detalhado para ajudar o governo na tomada de decisão. Porque aqui é bom para todos, né? O que a gente quer é juntar realmente as forças para poder sair do papel. E isso foi a BIV. A gente tem que juntar forças, não pode se dividir. Fala alguns dos players que fazem parte da BIV para a gente entender o tamanho dessa união. Bom, a Fortescue, a quarta maior mineradora de ferro do mundo. A Yara, os maiores produtores de fertilizantes do mundo. A Eletrobras, o maior fornecedor de energia elétrica do Brasil. Da América também, da América Latina. Da América Latina, certamente, né? A ThyssenKrupp, um dos maiores grupos industriais do mundo, né? Casa dos Ventos, o maior desenvolvedor de energia renovável do Brasil, né? Engie, também uma outra pequenininha francesa, né? Uma operadora aqui do Brasil de energia elétrica, uma empresa enorme. Eu posso falar, eu vou estar faltando algumas aqui. A Vale, né, também Vale, né? é outra empresa pequena, né? Petrobras não? A Petrobras ainda não. A gente teve conversas com a Petrobras e a Petrobras ainda está vendo o momento dela lá e está trabalhando, né? Mas a gente tem mantido conversas. Então, todos os grandes estão na BIV e justamente isso, é uma associação para conseguir tirar isso do papel. Todo mundo enxerga um potencial enorme, por isso que essas empresas estão colocando, o conselho é formado pelos vice-presidentes e presidentes dessas empresas. Legal. Então, é um conselho muito sênior que eu tenho a honra de dividir decisões e conversas e aprendizados, porque a gente entende que é transformador, né? Então, é por isso que esse pessoal está colocando o tempo dele lá para contribuir para o Brasil, para as empresas, para a população em geral. Como é que está a disputa em nível mundial? Sim. Do hidrogênio verde? Estados Unidos, China, esses países, a Europa de maneira geral, vocês acompanham também essa evolução? Sim, é enorme. Os Estados Unidos botou através do IRA 360 bilhões de dólares, estão dizendo que vai chegar a $1 trilhão para os renováveis, incluído o hidrogênio verde, e eles estão dando $3 por quilo de hidrogênio produzido. Isso traz eles a um preço do hidrogênio muito próximo do hidrogênio cinza hoje, né? E aí ele consegue fomentar a indústria. Quando eu estou te falando, precisa ter alguma coisa lá no gap, o Brasil não precisa de tanto, tá? Porque a distância
Se a gente precisa de 2,5 vezes ou 3, ou um pouco menos, os Estados Unidos precisa, de repente, de 3,5, 4, né? Ou 5, Uhum. né? A energia renovável lá, o Brasil é mais competitivo. Então a gente precisa de menos para fazer a mesma coisa. E Entendi. para a gente ser competitivo, porque a gente precisa ser competitivo. Agora, se a gente não fizer, vai tomar decisão de investimento em outros lugares. A própria Fortescue anunciou a primeira decisão de investimento nos Estados Unidos. Porque com $3, não importa, a conta vai fechar. Não tem jeito. Né? Por mais que a gente ainda trabalhando na engenharia, a conta vai fechar. É o lugar onde está querendo atrair os E investimentos. eu acho que a gente está numa fase agora que é importante sair em algum lugar, né? É Sim. importante a coisa virar prática em algum lugar, porque aí vem o efeito manada, né? Tem muita gente esperando ver para crer. Né? Tem gente que eu quero ver se consolidar para eu pôr meu dinheiro ali, né? Também. Mas o risco é que quem chega primeiro bebe a melhor água. Não tem a menor dúvida. Né? Não tem a menor dúvida. Eu vou dizer, hoje eu estava numa conversa interessante até dentro da Fortescue, e alguém me perguntou, estava num town hall, fiz uma pergunta muito boa, né? Disse, e os planos do futuro? Onde a gente vai construir mais plantas? Eu disse, olha, provavelmente nos lugares onde a gente já tem a primeira planta. Por quê? Eu vou aproveitar já boa parte da infraestrutura da primeira planta, né? Seja de engenharia, que eu posso replicar, seja de uma tubulação, uma estocagem, né? Você vai ter ganhos de escopo, né? Como chamam, né? Então, se a gente deixar para ser os... O Brasil pode tomar uma decisão agora e dizer, não quero fazer isso agora. Né? Eu vou esperar alguém fazer. Né? Adivinha, vai continuar a segunda planta, a terceira planta vai ser lá. Porque você vai ter reduzido o escopo. E outra coisa, a gente tem as renováveis excelentes. Mas uma das questões que, por exemplo, a Fortescue analisou aqui era, beleza, tem um recurso. Mas o recurso e você tirar energia do recurso são duas coisas diferentes. O Brasil tem a infraestrutura já, tem um sistema interligado, tem comercialização de energia, tem experiência em fazer eólica, solar, experiência na hidrelétrica, tem a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, tem as IRECs, tem tudo isso. Agora vamos para um outro lugar que tem energia ótima, África. Você acha que a África tem tudo isso que o Brasil tem? Não tem. Não tem. Então, acho que nem tempo de reação também. Exatamente. Capacidade de reação. Nosso não é o melhor, nós não temos o melhor tempo, né? Mas a África é muito menos. Exatamente. Então, quando você vai olhar como o investidor, você vai olhar o seguinte, onde eu tenho menos risco e eu posso fazer um investimento. Aí você olha o Brasil com porto, com sistema integrado nacional, com energia de qualidade barata, né? Com uma segurança jurídica também razoável, boa até, eu diria boa, né? Normalmente a gente cumpre os contratos, a gente pode mudar depois alguma coisa para o futuro, mas os contratos já firmados a gente costuma respeitar. Então, quando você olha tudo isso, o Brasil se torna um caso de excelência. Escalar também, porque, eu dou exemplo, tem país que eu só posso fazer 200 mega de planta, porque você não tem a quantidade de energia lá, você está num território pequeno, você tem só aquela quantidade de energia. No Brasil, eu posso escalar, fazer uma planta com a ambição da Fortescue, começar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 gigas, né? Por quê? Eu consigo ter mais solar, mais eólica, tudo isso daí. Então, e a tendência é esses hubs que vão se criando, né? Vai se criando a cadeia de fornecimento, vai se criando experiência, e naturalmente eles vão ficando mais baratos. A questão de esperar, a questão Chile hoje não é um caso que está atrás do Brasil. Né? Por que ele está atrás do Brasil? Porque ele ainda precisa fazer infraestrutura, pode fazer mais coisas. Mas se o Chile resolver, com boas políticas que estão tentando fazer lá, fazer a transmissão, fazer o porto, não sei o quê, acaba a vantagem comparativa do Brasil. A nossa vantagem... Já tem gente olhando para o Chile. Exatamente. Porque sabe que o governo está aportando, o governo está incentivando, é uma política de governo, né? Então, quando o olhar se volta, é perigoso para a gente. Exatamente. Né? Só que a gente tem a chance que a gente está lá na frente, porque a gente já fez isso, a eólica, solar, lá atrás. Então, por isso que a gente está nesse momento hoje de fazer um investimento no Brasil hoje. Mas se a gente deixar o Chile, por exemplo, um bom caso, criar a infraestrutura dele, criar o porto dele, nesse momento a gente está competindo em pé de igualdade com o Chile. E aí vai ser uma questão, qual é o menor custo marginal? Eu vou botar no Chile. O Brasil não precisa agora nesse momento. O Brasil pode largar na frente. Quando o Chile chegar daqui a 5 anos, 10 anos na nossa posição, né, o Brasil já vai estar mais uma casinha na frente. Buscando outra oportunidade.
Entendeu? Vai estar. Então é isso. A gente só tem essa oportunidade hoje porque tem 20 anos que a gente tem desenvolvendo esse sistema renovável e tem dado para a gente aí essa vantagem competitiva que a gente tem agora. Mas só a vantagem competitiva não adianta, o preço ainda não fecha, como não fechou na eólica, na solar, como eu te falei antes. Tudo bem. Gente, conversamos com o Luiz Viga. Luiz, queria muito agradecer a tua presença aqui. Foi um papo enriquecedor. Eu digo que algumas conversas são pós-graduações. E hoje acho que o nosso público, nós do Instituto Global, nos sentimos contemplados aí por todo o conhecimento, por compartilhar com a gente essas projeções de mercado desse segmento que é tão valioso para a transição energética, tão valioso para conter as mudanças climáticas e para as práticas ESG, que é o nosso DNA aqui no Instituto Global. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, William. Obrigado, Instituto Global, pela oportunidade. Muito bem, gente. A gente encerra aqui o nosso casos e cases. Luiz Viga tem redes sociais, Fortescue, dá aí o caminho para que as pessoas encontrem, conheçam a associação também. Certo, a gente tem a BIV, está nas redes sociais, está no LinkedIn, tem um site, né? A BIV é ABHIV, né? Desculpa, ABIHV, Isso. tá? A Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde, e a Fortescue também, a fortescue.com, a gente já tem um site aqui BR, estamos no LinkedIn também, as duas, só nos acompanhar ali para notícias, a gente tem tentado produzir conteúdo bastante, e convido também quem estiver interessado aí participar da BIV, que venha conhecer o trabalho, que está sendo um trabalho muito bem feito também lá. Muito bem, portas abertas para vocês aqui também, sempre que tiverem informações importantes do setor. E você que nos acompanhou, muito obrigado. Claro que a gente pede também para que você nos siga nas nossas redes sociais, compartilhe esse conteúdo, que é importante que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível, que estamos falando de transformação, e transformação precisa de respaldo, e o respaldo vem das pessoas. Um grande abraço a você, muito obrigado pela companhia e até a próxima.